Amigos do Saúde.com, nós vamos tratar de outro assunto, também de relevância, principalmente com relação aos idosos. Pneumonia em idosos. Como tratar, doutor Ilval? Olha, Judásio, antes da gente chegar lá como tratar, eu queria que você falar alguma coisa da importância que é isso. Pneumonia é uma das principais causas de mortalidade nos idosos. Em todo o mundo, e não é diferente no nosso meio. Então, tratar, alertar isso para a população, alertar isso para quem trabalha na área de saúde é muito importante, que a gente vai conseguir evitar muitas mortes em função disso. Então, eu acho que a escolha desse tema, de falar de pneumonia em idosos, é importante porque a gente está falando de uma patologia que que causa muita morte na nossa população idosa. Então, é muito importante. O tratamento, Judásio, da pneumonia depende do tipo de pneumonia. Como é isso aqui? O paciente que adquire uma pneumonia em casa, que a gente chama de pneumonia adquirida na comunidade, o tratamento com antibiótico é um. Aquele paciente que adquire uma pneumonia internado, ou ele mesmo que ele não esteja internado, mas ele teve uma internação nos últimos 90 dias, a gente considera essa pneumonia como uma pneumonia hospitalar. E aí o tratamento dessa pneumonia, os antibióticos que vão ser usados, já são outros. Então, a escolha do antibiótico depende muito do tipo da pneumonia. Mas algo importante são os tratamentos de suporte, aquelas condições que você oferece para dar o tratamento não apenas de antibiótico, mas o tratamento com a fisioterapia, a hidratação adequada, ver se aquele paciente está com um quadro de gravidade que necessite você internar para fazer o tratamento dele internado ou não. Então, a resposta, a sobrevida do paciente vai depender muito disso. As pessoas que convivem com os idosos, estão aí mais próximos, elas podem assim detectar os sintomas a essa possibilidade para que encaminhe e venha prevenir a questão da pneumonia em idosos? Olha, isso aí é a parte mais importante, Judásio, é a gente suspeitar da pneumonia em idoso. O idoso não é um adulto de cabelos brancos. O idoso tem todas as particularidades próprias dos idosos. Então, quando a gente tem um quadro infeccioso no idoso, esse quadro infeccioso, ele vai se manifestar de uma maneira diferente de um adulto jovem. Então, a pneumonia, que é um quadro infeccioso, na grande maioria das vezes, ela não se manifesta no idoso com febre. O idoso às vezes está com a pneumonia e não tem febre. Ele está com a pneumonia e não está tossindo muito. Ele está com a pneumonia, mas o que chama atenção é a queda do estado geral. É aquele paciente que de uma hora para outra ele começou a ficar muito prostrado ou até muito agitado, que começou a ficar com a respiração mais ofegante, que nós chamamos de taquipneia, o aumento da frequência respiratória. Então, se você vem acompanhando, você que cuida do idoso, você que tem os pais, ou você que é cuidador de idoso, ou tem as pessoas na família que são idosas, aquele idoso que vem bem e de repente tem uma mudança súbita no estado geral dele, ou ele está dormindo muito, ou está muito agitado, ou começou a ficar um pouquinho com falta de ar, com uma tossezinha pequena, mesmo sem febre, uma das preocupações é a pneumonia. E a recuperação, Judásio, depende muito desse diagnóstico. Quanto mais precoce você fazer o diagnóstico, você suspeitar, maior a possibilidade de sucesso no tratamento. Há risco de morte, doutor? Sem dúvida, as pneumonias é a quarta causa de morte nos idosos, só perdendo para as doenças do coração, os AVCs e câncer. Depois vem logo a pneumonia.
Então veja que entre as doenças infecciosas, as doenças causadas por bactérias, por vírus, a pneumonia é a principal causa de morte na população idosa. E só é feito o diagnóstico se suspeitar. Se não suspeitar, não vai se fazer o diagnóstico. Então é muito importante quem cuida do idoso, ficar atento. Importante também aos profissionais de saúde que lidam com os idosos, ficar sempre atento e alerta a essa possibilidade. Medicado e constatado a pneumonia, ela pode ser tratada em casa? O paciente pode ficar em casa ou ele necessita de internamento, doutor? Olha, depende do quadro de cada paciente, Judásio. Essa avaliação que deve fazer o profissional médico que vai avaliar, porque tem casos em que o paciente não tem tanta gravidade, não tem tantos parâmetros de gravidade que pode ser tratado em casa. Já tem outros casos que o paciente não pode ser tratado em casa, que ele tem que ser tratado no hospital. Um outro dado importante, Judásio, é a gente ficar sempre atento para o que a gente chama de fatores de risco para a pessoa ter pneumonia. É aquele idoso que quando tem essas determinadas condições, ele tem uma chance mais de ter uma pneumonia. Por exemplo, o idoso que está acamado. É aquele idoso que teve um AVC ou tem uma demência avançada ou fez uma cirurgia e que ele está acamado. Ele tem uma possibilidade maior de contrair uma pneumonia. O idoso que não tem uma boa saúde bucal, que é uma coisa que nós precisamos ficar atento no idoso. E às vezes a gente não fica atento de olhar como é que está a boca, como é que está a saúde bucal do idoso. O idoso que não está bem nutrido, o idoso que está desnutrido, o idoso que tem um quadro de demência avançado, o idoso que fuma, o idoso que está vivendo em um ambiente mais insalubre, ou seja, um ambiente sem ventilação, um ambiente de poeira, onde as pessoas fumam, onde não é um ambiente saudável. Então, todas essas condições facilitam a possibilidade da pessoa contrair uma pneumonia. Existe uma vacina para a pneumonia em idosos? Olha, nós temos uma vacina, a principal bactéria, ou seja, eu não diria a principal, mas que a bactéria que com mais frequência causa pneumonia, cerca de 50% das pneumonias em idosos, é causado pelo pneumococcus, ou seja, o Streptococcus pneumoniae. E existe uma vacina para essa bactéria. Então, a vacina ela não cobre todas as pneumonias, mas pelo menos diminui uma possibilidade em mais de 50% do idoso vir ter pneumonia. E é uma coisa ainda que as pessoas fazem pouca prática, pouco uso disso. Então, o idoso, principalmente o idoso que tem outras patologias, o idoso que é diabético, o idoso que é hipertenso, o idoso que tem uma insuficiência cardíaca, o idoso que tem um problema renal, o idoso que tem outras patologias, o que é muito comum, ele tem uma indicação precisa de fazer uso da vacina contra o pneumococcus. E a gente vê que essa é uma prática pouco frequente no nosso meio. Pouco frequente no nosso meio, que a gente precisa estimular, porque com isso aí a gente vai estar diminuindo muito a possibilidade dessa complicação na pessoa idosa. Gildávio, aproveitar isso aqui para dizer o seguinte: você que convive com os idosos, você que tem o idoso em casa, você que cuida do idoso, você tem que ficar atento para qualquer mudança no estado geral do idoso. Não estou falando só em relação à pneumonia, não. Estou falando que é uma mudança no estado geral do idoso, aquele idoso que vinha bem. De repente ele deixa de caminhar, ele está com muito sono, de repente ele deixa de se alimentar, ou de repente ele começa a ficar muito agitado, começa a ver coisas, ou falar, ter alucinações. Isso não é motivo para brincadeira, isso não é motivo para gracinha, isso é motivo para investigar qual é a causa, porque por trás disso aí, na grande maioria das vezes, pode ter uma patologia, pode ter uma doença que está se instalando e que a rapidez, o cuidado, a atenção faz toda a diferença. Então você que cuida do idoso, coloque isso na cabeça. O idoso não é um adulto de cabelos brancos. O idoso é alguém que tem as particularidades e que a gente precisa ter muito cuidado na condução e no acompanhamento
com essa população dessa faixa etária. Muito obrigado, Gildardo.